Anubis, deus dos mortos, do embalsamento e do submundo. Conhecido por todos como o Senhor do Submundo, Anubis era filho de Osíris e Néftis. Mas seu nascimento partiu de uma traição feita pela sua mãe, que era casada com Sete, irmão de Osíris. Ela teria traído seu marido depois de uma briga com ele, e então enganado Osíris se passando por Ísis, sua irmã e esposa. Através desta traição Anubis nasceu. Ainda completando sua família tem seu meio-irmão Horus. O nome Anubis pelo qual ficou conhecido, vem de uma derivação da palavra egípcia Inep que tinha como significado, purificar ou apodrecer. Anubis tinha como aparência como todos os outros deuses egípcios, possuía corpo humano e cabeça de animal. Ele era retratado como humano com cabeça de chacal ou cachorro. Isso porque os chacais e cães rodeavam os cemitérios atrás de ossos para desenterrá-los e comê-los, pois os egípcios acreditavam que se um corpo não fosse bem preparado e mumificado de acordo com as indicações do embalsamento, ele não iria ter vida pós-morte. Anubis foi identificado como o criador do embalsamento, consecutivamente virou o deus do embalsamento. Os antigos egípcios acreditavam que Anubis presidia as sessões de embalsamento, pois era o guardião das técnicas. Outras funções a quais o Senhor do Submundo possuía era a de guarda as tumbas, ser o juiz dos mortos e conduzir as almas pós-morte. O Senhor do Submundo andava equipado com um cetro na mão direita, na mão esquerda ele carregava a chave que representava a vida e a morte. Além disso, Anubis tinha o símbolo de um chicote que ele o carregava em seu corpo. No momento do julgamento dos mortos, os defuntos trajavam uma roupa de linho e era introduzido pelo Senhor do Submundo no grande recinto onde o julgamento seria realizado. Então prosseguia o julgamento, o morto saudava a todos os outros deuses lá presentes, depois, pronunciava uma longa declaração de inocência formada por frases negativas. Exemplos: não pratiquei pecados contra os homens, não maltratei os meus parentes, não obriguei ninguém a trabalhar além do que era legítimo, não deixei de pagar minhas dívidas, não insultei os deuses, não causei a fome de ninguém, não fiz ninguém chorar, não matei ninguém. Assim por diante, alegando que tinha vivido sempre à altura dos padrões de conduta impostos pelos homens e pelos deuses. Enquanto o morto fazia sua declaração, o Senhor do Submundo ajoelhava-se junto a uma grande balança colocada no meio do salão e ajustava o fiel com uma das mãos, ao mesmo tempo em que segurava o prato direito com a outra. O coração do finado era colocado num dos pratos e no outro, uma pena, símbolo de Maat, a deusa da verdade. O coração humano era considerado pelos egípcios a sede da consciência. Se o órgão fosse mais pesado que o objeto, ele era levado para ser devorado por Amit, um demônio cujo corpo era composto por partes híbridas de leão, hipopótamo e crocodilo. Mas se o coração fosse mais leve, certamente ele estava repleto de bondade. Por conseguinte, ele era guiado por Anubis até o mundo do além, onde governava seu pai, Osíris. Osíris foi o primeiro a ser embalsamado pelo deus do submundo, pois seu pai havia morrido, pelas mãos de seu próprio irmão, Sete. Sete matou seu irmão de forma brutal, seu irmão que teve seu corpo despedaçado em 14 partes, e foi espalhado pelo Egito. Então a mulher de Osíris, Ísis, recolheu todas as partes e deu para Anubis o embalsamar, assim se tornando o primeiro embalsamento feito pelo Senhor do Submundo. Por fim ressuscitado, Osíris passou a viver no submundo, com isso o deus do embalsamento deixou seu pai virar o responsável pelos mortos, virando assim o deus dos mortos. E o Senhor do Submundo ficando com a alcunha de deus do embalsamento e do submundo. Contudo, Anubis também foi casado com a deusa dos funerais, Amput, e tiveram uma filha chamada Quebechet, que por sua vez era a deusa do líquido do embalsamento. O Senhor do Submundo também tinha cidades que fizeram cultos a ele que teria começado entre os anos 3100 a.C. a 2686 a.C., na época da primeira dinastia do Egito. Os principais centros de culto de Anubis no Egito foram a 17ª província, em especial sua capital Sinópolis, que significava cidade dos cães, além de Licópolis, atual Assiout. Ainda quando os romanos invadiram o Egito durante o período ptolomaico, como suas funções eram similares, Anubis passou a ser identificado como o deus grego Hermes, tornando-se Hermanubis. A adoração desse deus foi mantida em Roma, pelo menos até o século II. Embora os gregos e romanos tipicamente desprezassem os deuses do Egito e os descrevessem como bizarros e primitivos, Anubis era associado a Sírios e Cerberus. Curiosamente, ainda hoje pode ser visto mesmo sendo raras as ocasiões em que Anubis aparece representado sob a forma totalmente humana, tal como se vê, por exemplo, na capela do templo de Ramsés II em Abidos. A cor de sua face é invariavelmente negra, o que se especula ser uma referência à cor do cadáver em meio ao processo de mumificação. Também foram encontrados um chacal envernizado, com garras de prata, que guardava a tumba do faraó mais famoso da história, a múmia de Tutancâmon, 1333 a.C. a 1323 a.C. Ainda hoje muitos arqueólogos profissionais e amadores dizem que as esfinges de Gizé na verdade originalmente tinham a forma de um chacal,
já que muitas pessoas dizem que as pirâmides de Gizé são túmulos de faraós. É Anubis o responsável por tomar conta dos túmulos. Por fim, vamos chegando ao final deste vídeo, esperamos ter contribuído para o conhecimento de vocês, até uma próxima.